Bom, eu acho que a gente podia, se alguém quiser fazer alguma questão sobre essas 3 últimas apresentações, da doutora Silmara, do doutor Paulo e da doutora Érica, fiquem à vontade. Eu tenho também algumas considerações finais para fazer. Pois não. Aqui, por favor, se alguém tiver um microfone. Ia perguntar para a doutora Silmara se existe algum espaço, já que é uma droga nova, né, para os inibidores da SGLT2 no doente da enfermaria, que já está sendo contemplada a alta, já está numa fase mais estável. Será que existiria algum momento para pensar em dar já o inibidor da SGLT2? Olha, eu acho perigoso até, porque a gente sabe que aumenta o risco de desidratação, essas medicações, né? Dentro do hospital, você, para fazer o balanço, né, hídrico, e eu acho que uma coisa é, se a sua pergunta é assim, na hora da alta, conforme a hemoglobina glicada, você vai fazer o SGLT2 como uma possibilidade, se não for idoso, se não for, né, uma mulher que já tem histórico de candidíase de repetição, o inibidor de SGLT2 pode ser usado junto com qualquer medicação. Mas dentro do hospital, eu realmente seria muito internou com uma glicada alta e você quer fazer uma correção do tratamento com o qual o paciente veio, você pode usar, acrescentar uma droga desse tipo, porque realmente a glicada, quando vem alta, obriga a gente a tomar alguma providência na hora de dar alta. Então, por exemplo, introduzir um remédio desse tipo seria interessante. Márcia. Eu tenho uma pergunta bem específica, que é, você mostrou a variabilidade glicêmica com piora do prognóstico. Eu não consigo entender, do ponto de vista matemático, como é que alguém que tem glicemia entre 70 e 99 pode ter uma variabilidade grande, né? Porque se ele tiver variabilidade, necessariamente ele saiu de hiperglicemia para hipoglicemia. Aí eu não vou dizer que é a variabilidade, mas é a hipoglicemia, né? Ou tem jeito matemático de ter variabilidade grande com glicemia de 70 a 99? Essa é uma pergunta. Esse artigo do professor Crisley, da Clínica Mayo, ele realmente ele exclui pacientes com hipoglicemia. Então não pode ter variabilidade, exato, gente. Mas ele faz um subestudo, faz uma subanálise desse grupo, que é hipoglicemia, e mesmo aqueles que tinham menor que 70 apresentavam alta variabilidade, né? Mesmo com a glicemia média na faixa de 70 a 120, aquele primeiro quartil. Que ele dividia em quartis de glicemia média e de variabilidade, pelo desvio padrão. Quanto maior a variabilidade, mesmo com glicemia média boa, ele observou que aumenta um fator preditor independente de mortalidade. Mas foi dado de artigo. Na prática, assim, a questão é, a gente identifica a variabilidade como um fator preditor de mortalidade, mas a intervenção em cima da variabilidade vai melhorar desfecho? Essa resposta não tem. A outra questão que eu tenho é se vocês têm informação de qual é a porcentagem de hospitais no Brasil que têm acesso a análogos. Eu não tenho. Escutou? Me escute. Vai. Deixa eu explicar por quê. Eu imagino que esse simpósio seja para a SBD tomar uma posição a propósito de como é que a gente vai tratar essas coisas, né? E tudo que se falou aqui incluía análogos de insulina. E eu imagino que a porcentagem de hospitais que têm acesso a essa medicação é muito pequena. Eu acredito que você tem toda a razão. Mas os hospitais... Então, Márcia, você ia falar mais alguma coisa. Então, eu proponho que a SBT faça A minha proposta é que essas coisas que vocês falaram vire uma conta, um aplicativo para o médico ter no celular, entendeu? Então, você começa, o que a Silmara está falando, 0,2 unidades por quilo, 0,4, não interessa. Se a glicemia está assim, a sua glicemia tem que ser tanto, né? Para análogo,
e para a insulina humana. E aí usa o que for o caso, entendeu? Então, seguindo as diretrizes internacionais. É a minha proposta. Então, você já está convidada para fazer parte Muito obrigada. desse projeto. Porque, na verdade, Márcia, a ideia é que a gente saísse daqui, ou pelo menos com um começo, de uma discussão, né, com esse grupo, de algo a ser proposto do ponto de vista prático para ser divulgado pelo Brasil. Nós estávamos pensando em alguma coisa um pouco mais ambiciosa, que era um manual, um livro pequeno de bolsa. Mas eu acho que a gente tem que começar mais com as regras mais do dia a dia, mais práticas, de uma forma mais prática. E é claro que vai ter que levar em conta também NPH e IR, as insulinas humanas, já que, mesmo em hospitais universitários, não sei se tem lá dentro para paciente internado análogo. Na Unicamp não tem. A gente tem, só que quinto gasto do hospital não tem cabimento, né? A insulina glargina custa nesse país infinitamente mais do que em qualquer lugar do mundo. Né? Então, realmente não tem cabimento. O certificador não faz diferença? Não faz, você tem razão. Walter, a Érica apresentou sobre o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo atende exclusivamente SUS. Então, obviamente, nós não temos para paciente internado, ou quando a gente dá alta para o paciente, a possibilidade de dar análogo. Nós assumimos recentemente o Centro de Diabetes do Hospital Sírio-Libanês, e daí veio o nosso envolvimento, porque é necessário que esse protocolo seja implantado o mais rapidamente possível, e tem a Érica, tem a Denise Eze, tem um pessoal bastante envolvido, a enfermagem, a Luciana e tudo mais. Em paciente particular, existe a possibilidade da alta com glargina. Apesar da discussão entre nós, e a Érica sabe disso, a Érica com a Denise, a Érica é mais a favor de NPH, me parece, né, Érica? Não, na verdade, então, eu sou mais a favor de você ter as várias opções. E aí o médico decide então, qual que vai dar. teve discussões até internas, etc. No Hospital São Paulo, a gente atende exclusivamente SUS, inclusive a gente aguarda a visita do Rogério, que é de casa, e que vai ser convidado para auxiliar a gente um pouquinho, além do trabalho que ele faz no Einstein. Mas a ideia é claro que a gente tem que adaptar um pouco melhor quando se trata do Hospital São Paulo, que atende só SUS, né? Degludeca eu acho que seria interessantíssimo, né? Porque dá uma estabilidade, etc. Intra-hospitalar, não sei se é possível no Hospital São Paulo, né? Seguramente, num hospital particular, existe a possibilidade, é claro. Mas são diferenças que a gente teria que adaptar para cada hospital, não só a auto-hospitalar, como a própria conduta intra-hospitalar. Só uma palavrinha final, Raduan, desculpe, é sobre tratamento baseado em creatina intra-hospitalar. Eu acho que é interessante apresentar em aula, como fez a Silmara, mas acho que nós estamos ainda muito longe de absorver uma conduta assim. Então, a gente fica mais mesmo com insulina. Por exemplo, a Silmara mostrou um slide interessante de experimento em animal em área de infarto. A Silmara sabe que a Marília Fonseca está desenvolvendo uma tese de doutorado com liraglutida, com o auxílio, não auxílio de sponsor, mas de dar medicação, e em pacientes infartados que vão tomar 1 mês e fazer ressonância magnética. Eu acho que isso ainda está em estudo e não existe ainda nenhuma conduta que a gente fosse dar, principalmente inibidor de DPP-4, que eu acho que, né, e análogo da receptor agonist de GLP-1, também não seria assim a discussão. Eu acho que a gente tem que ficar com a insulina mesmo e discutir entre nós qual a melhor conduta com insulina. Obrigado, Raduan. Obrigado. Eu acho que, em cima do que você falou, realmente a gente tem... Me Alô, desculpa, atenção. 2 minutos. Temos um coordenador nesse simpósio. Não, deixa eu só colocar uma coisinha. Sim, não dá, hein? Eu acho que a gente tem essas variações que dependem em cada hospital. Eu sei que, por exemplo, no Samaritano eles usam insulina em caneta e vocês usam análogo lá dentro. Mas é uma realidade diferente, como você bem falou,
dos nossos hospitais universitários, que a gente não tem acesso a isso. Perfeito.